Olá, queridos viajantes! No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre Cuba, mais especificamente sobre transporte, câmbio e segurança. E se você chegou aqui nesse vídeo, certamente você já comprou a sua passagem aérea, está programando, roteirizando ou está pensando em comprar e quer entender um pouco mais os detalhes desse país que é um pouco enigmático para os brasileiros. Eu sou a Carla Kurz, do Próxima Parada 747. Já aproveita, segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no TikTok. Temos um podcast muito legal, inclusive, vale a pena você baixar e ouvir, para você entender um pouco mais sobre Cuba e outros destinos do mundo. Mas o assunto agora é falar sobre o transporte nesta ilha caribenha. Cuba fica no Caribe e lá você vai encontrar uma série de alternativas de transporte urbano. Você pode andar de ônibus, de táxi, e daí o táxi tem várias modalidades, como um táxi comum, um táxi compartilhado, um cocotáxi, um bicitáxi, um tuk-tuk, carros antigos, carros novos, enfim, eu vou te mostrar tudo isso aqui no vídeo de hoje, como isso funciona. Para quem vai na modalidade mais econômica, normalmente a opção é o ônibus da Via Azul. Quando eu estive em Cuba, janeiro de 2024, o transporte entre Havana e Varadeiro pela Via Azul custava 9 euros. Então é uma modalidade mais barata. É claro que tem algumas diferenças com relação aos ônibus que você está acostumado no Brasil e eu vou te explicar para você entender se essa modalidade, se essa opção serve para você. Primeira coisa é a questão da compra. É um pouquinho complexo, não espere chegar no guichê e comprar assim tão facilmente, normalmente tem bastante fila, vai precisar de um cartão internacional. Você vai precisar também, se você for comprar pelo seu celular online, você vai precisar de um VPN para reservar ali, porque Cuba não tem um sistema de pagamento virtual, então esse pagamento é feito lá por um sistema cubano, espanhol, perdão, e por conta disso, você faz um pagamento fora de Cuba. Isso significa, então, que você vai precisar desse VPN para finalizar o pagamento. Os valores são feitos em dólares, tá? Então, cartão internacional. Outra característica peculiar do ônibus em Cuba é que você precisa fazer um check-in. É bastante estranho fazer check-in para um ônibus, a gente está acostumado com o avião, mas em Cuba você precisa chegar 1 hora antes do horário do ônibus para você fazer esse check-in. Inclusive, se você chegar depois disso, o atendente pode ser bastante desagradável com você, não te deixar embarcar, e se faltar menos de 30 minutos, você perde o direito da sua viagem. Eu não entendo por que é assim, mas o fato é que a gente não quer se preocupar, então é bom que você chegue 1 hora antes, sem problema, para não ter problemas. Uma outra opção que eu descobri lá em Cuba, tá? É que existe uma espécie de Uber cubano, chama-se La Nave, e dependendo da cidade, existe poucas opções de motoristas, mas em Havana acaba tendo um pouco mais, até por conta, né, de ser a capital. Os valores são mais baixos do que ficar negociando com um taxista de rua, e você pode baixar aqui La Nave antes de você viajar, tá? Tem na Apple Store, tem na Play Store, tenta lá. Eu não utilizei esse meio de transporte, mas depois você conta pra gente. Também algo que foi bem interessante na nossa viagem, nós usamos aqueles ônibus turísticos, que a gente chama de hop-on, hop-off, né? Que ele nos leva para os principais pontos turísticos da cidade, você fica lá sentadinho. Eu gosto de usar esse ônibus quando eu tenho pouco tempo num lugar e eu quero entender, dar um geralzão assim na cidade primeiro e depois eu saio caminhando pelos lugares que eu mais gostei. No nosso caso, nós estávamos aqui na Plaza de la Revolución, foi aqui que nós pegamos, mas existem vários pontos, todos aqui à sua direita você vê uma foto que nós fizemos do ônibus, onde são todas as paradas, você pode pegar em qualquer uma dessas paradas esse ônibus, custou 10 euros para cada um, tá? O meu filho de 3 anos não precisou pagar, mas os adultos pagaram 10 euros cada um, valeu super a pena. O ponto zero desse ônibus turístico é na praça central, ali na frente do Iberostar, daqueles hotéis mais, Hotel da Inglaterra, aqueles hotéis mais chiques, também ali tem uma grande concentração de carros clássicos, tá? Então você pode pegar ali esse ônibus. Também, né, existe em Varadeiro, a gente não fez em Varadeiro,
mas vale a pena. Acho que quando você tem pouco tempo, ou você quer dar uma andada na cidade ouvindo alguma coisa, explicativo é legal, tá? Nós não entendemos nada do que ela falou, então, mas a gente sabia o que a gente estava vendo e estava tudo certo. Bom, outra opção aqui, você vê à sua esquerda o tipo de tuk-tuk, né? E você vê 3 carros diferentes, né? Um tuk-tuk, no meio um carro, acredito que seja um Lada, e lá no final, lá atrás, um carro bem maior. Na foto do meio é a bicitaxi. Essa bicitaxi os cubanos usam muito, que é uma foto em Havana. Os cubanos usam bastante, claro que o preço para eles é outro, para o turista é $5. Normalmente você faz trajetos curtos com o bicitaxi. Também aqui à sua direita você vê um cavalo, né, uma carroça. Aqui foi em Vinales. Também é possível fazer aí o trajeto por Vinales, a área dos fumos, dos tabacos, das fazendas de tabaco. O lugar que a gente mais gostou em Cuba foi Vinales, e tem essa opção por lá também. Nós fizemos aqui na foto, nesse carro azul, nós pegamos um táxi particular para fazer o turismo. Aqui a gente estava com um guia turístico, ele nos levou para os principais pontos, explicou ali as principais histórias da cidade, a questão de Vinales já ser tombada pela Unesco. Inclusive, quem nos indicou foi o dono do Airbnb, que nós ficamos em Vinales. Ele organizou toda a viagem pra gente. O pai dele é guia turístico, então foi bem interessante. Nos levou nas fazendas, nos levou nas caves. Foi realmente uma experiência bem singular passar o dia lá com o Jesus. Na foto à sua direita, que eu tô com a cerveja na mão, aqui foi o táxi que nós pegamos do aeroporto até Varadeiro. Eu optei em ir direto, né? Chegar em Havana, nem parar na cidade, já seguir direto para a praia. Eu queria descansar primeiramente, depois fazer o turismo histórico. Então aí nós fomos com um táxi normal, né? Com um carro normal, não foi um carro clássico, e nós pagamos $100 por esse trajeto para 3 pessoas, tá? Também nós temos aqui à esquerda o Coco Táxi. Aqui também em Havana, nós fomos para o Paladar com ele, né? Estávamos bem cansados. Também aqui negociamos, se eu não me engano, pagamos ali em torno de $2 por esse trajeto. No meio nós fizemos um passeio de charrete com cavalo, né? Ali por Varadeiro. Então, ao invés do ônibus turístico, né, nós andamos com esse mocinho que você vê ele aqui à direita, e ele nos explicou muitas coisas de Cuba, muitas dúvidas que a gente tem, curiosidades sobre o país. Foi bem legal esse passeio com ele, foi um passeio de 1 hora, tá? Eles cobraram da gente em torno de R$50, tá? Eu não lembro agora exatamente, mas foram R$50. Bom, aqui nessa foto, os clássicos carros rosas conversíveis. Eu não consegui andar no rosa, cheguei lá com propósito, mas nunca dava certo. Quando eu queria andar de táxi, não tinha o rosa, e quando eu não queria, ele aparecia. Mas o fato é que tem muitos rosa. Ao meio eu estou num carro conversível. Já a dica é prenda o cabelo, meninas, porque vira o auê, o seu cabelo fica desse tamanho, né, aqui. Mas foi uma experiência muito legal, que nós ficamos no Airbnb e depois nós fomos para um hotel all inclusive. Então a gente fez esse transporte nesse carro de Varadeiro Pueblo até lá no final da península, no Meliá. E você também pode fazer um turismo aqui num carro clássico, tem dos mais variados, tá? Também em Cuba existe o táxi amarelinho. Esse táxi amarelo procura sempre negociar, tá? Os valores em Cuba são negociáveis, mas de maneira geral o que eu percebi é que os valores são tabelados. Não existe taxímetro em Cuba, tá? Então são tabelados os preços. Aqui você vê à esquerda os carros no aeroporto. No meio foi o nosso taxista que nos levou num carro compartilhado para Vinales, de Havana a Vinales. Aqui à direita você vê os nossos companheiros de viagem, né? São os dois, eles eram canadenses, né? Sino-canadenses. E lá de amarelo, o nosso taxista. A gente fez uma parada, um detalhe, tá, gente? Nesses táxis compartilhados, o taxista, ele para. Se tem um carro parado na rua, ele para, pergunta se tá tudo bem. Ele faz 1000 paradas, ele compra coisa, né? Ele compra refrigerante, ele para comer, ele para ir ao banheiro. Então, é uma viagem que fica um pouquinho mais longa, tá? Eles vão parando. Inclusive, o nosso táxi que nos levou de Havana até Varadeiro chegou a comprar uma galinha, um fazão, alguma coisa assim, um peru, né? Não levou dentro do carro, ele negociou com o cara, com a gente dentro do carro, né? Mas, enfim...
Aí a pessoa vai falar assim, mas Carla, então eu vou alugar um carro. Furada, gente, é caro alugar carro em Cuba. As estradas não são tão legais e a internet não funciona muito bem. Então, para você se basear no sistema de GPS é bastante complexo. Então, a gente não recomenda que você alugue um carro. O legal é você caminhar, gente. Caminhar enquanto você estiver nas cidades, caminhe. Principalmente em Havana, entenda a cidade, né, presta atenção também com os motoristas, né, ali, porque tem muita gente circulando nas ruas sempre. Bom, agora eu quero falar sobre o câmbio, né, aqui a nota de Cuba, e já adianto que não adianta você levar real, não tem onde você trocar a moeda lá em Cuba, né, para você nem pagar serviço, restaurante, transporte, nada. A casa de câmbio oficial é a Cadeca. Aqui no dia que nós estávamos, o dólar eles estavam cambiando por 110 mil pesos cubanos e o euro 129 pesos cubanos, os cookies deles, tá? Mas eu quero te dizer que existe um câmbio formal e um câmbio paralelo. Então, o formal é esse que você viu aqui na imagem, que é feito pela Cadeca, a casa de câmbio que é oficial do governo. Inclusive, eu cheguei no aeroporto, eu queria ir direto, porque eu encontrei muitas informações erradas na internet. Então, eu queria ir direto no aeroporto, o pessoal falou assim, o valor do câmbio é o mesmo, se você trocar no aeroporto ou no centro da cidade. Só que acontece que é o mesmo se você trocar no câmbio oficial. Você precisa trocar de outra maneira que eu vou te explicar, tá? Lembrando que os valores que eu te mostrei aqui nessa imagem são valores de janeiro de 2024, tá? Mas existe um câmbio paralelo, e esse câmbio paralelo aceita dólar, aceita euro, e o preço do paralelo que o paralelo faz é maior do que a Cadeca, né? E menor do que eles fazem para os cubanos. Então, no fim, compensa muito você fazer no câmbio paralelo. Só para te explicar o que aconteceu comigo. Na Cadeca, eles trocavam então os dólares estadunidenses, os euros, perdão, por 129 pesos cubanos. Com o nosso taxista que nos levou do aeroporto até Varadeiro, nós trocamos por 200 pesos cubanos cada euro. Mas a gente, depois, conversando com pessoas lá em Varadeiro, eles falaram que a gente conseguiria até 270 pesos cubanos. Então, assim, a gente trocou melhor do que se a gente trocasse no aeroporto, mas a gente perdeu um pouco de dinheiro por ter trocado diretamente com o taxista. Daria para ter trocado depois com outras pessoas. Aonde que eu encontro essas pessoas, Carla? Bom, você vai encontrar nos hotéis, normalmente as pessoas vão te perguntar se precisa trocar, né? As pessoas vão te chamar perguntando se você quer trocar dinheiro, tá? Vale levar cartão internacional? Cuba tem sistema para receber cartão? Tem, tá? Mas não pode ser cartão emitido nos Estados Unidos. Então, aqueles cartões americanos, clássicos, Elo, enfim, não aceita. O ideal é você levar um Mastercard. Para comprar e fazer algumas compras em mercado, em alguns lugares eles só aceitam cartão de crédito, diga-se de passagem. Então, é importante, sim, que você leve cartão para fazer esse tipo de compra. O restante você paga em dinheiro. Leva todo o dinheiro que você vai usar na sua viagem. Faça uma estimativa e leva o dinheiro, porque, inclusive, são raros os caixas eletrônicos na ilha. E, por fim, vamos falar se é seguro viajar em Cuba. De maneira geral, é seguro sim viajar em Cuba. É claro que, como você pode imaginar, nenhum lugar do mundo é totalmente seguro. Então é sempre importante você ficar prestando atenção, ter medidas de precaução para reduzir o risco de você ser roubado, cair em golpes. Agora, assim, aquela coisa que nós brasileiros estamos acostumados aqui no Brasil, que é comum, que é frequente, como assaltos à mão armada, violência física, isso é extremamente raro em Cuba por conta da repressão das autoridades. Eles aplicam penas muito severas para os criminosos e muitas vezes sem o cumprimento do processo legal, tá? Então, com relação a isso, fica tranquilo. Claro, né, que você tem que ficar prestando atenção com aqueles golpes pequenos. Roubo de celular, troca de notas, coisas assim, tá? Com relação às catástrofes naturais, já que estamos falando de segurança, Cuba fica na rota dos furacões, galera. Mas não se assusta, tá? Porque você tem que escolher a melhor época para viajar. Então, a melhor época para você viajar é abril e maio, porque a água já está bem quente. Nós fomos em dezembro e janeiro, a água não é tão quente como a gente espera do Caribe. E os furacões acontecem de junho a novembro, por isso que a gente fala, abril e maio é um bom período, né? Porque depois de novembro a água já está mais gelada. Claro que
quando a gente fala tá na rota do furacão, não significa que vai ter furacão, tá certo? Bom, eu estava falando antes dos golpes contra os turistas, fica sempre muito alerta quando os cubanos começam a te abordar. Eles querem te levar para um restaurante, eles querem que você faça passeio com eles querem te vender charuto. Gente, fuja de tudo isso. Eles são muito simpáticos, eles são muito legais, mas eles vão, de fato, enrolar muito a sua viagem. Eles vão grudar em você e você não vai conseguir sair e é capaz de você cair aí, né, numa armadilha, tá? Então, apesar de eles serem muito educados, eles querem sempre nos ajudar, mas se alguém querer te indicar um lugar muito especial, um ótimo restaurante, comprar charuto a bom preço, ignora, tá? De forma educada, diga que não tem interesse, siga o seu caminho. Se a pessoa continuar ali, aí você seja um pouquinho mais sério, né, mais pontual. De novo, não caia no golpe do charuto, é um produto muito popular no país, mas eles vão querer te convencer a comprar charutos mais baratos, e aí depois você vai tentar acender esse charuto, ele não vai funcionar, tá? Então, é seguro viajar? Sim, tá, gente? Cuba é um país seguro para viajar, tem que ter todos os cuidados que você tem em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar, não demole, tá? De maneira geral, os cubanos se sentirão desconfortáveis. Por exemplo, se você for falar sobre política com eles, tá? Então, assim, às vezes você tá lá, né? Ele tá sendo educado comigo, vou aproveitar para falar com ele. Lembrando, gente, que Cuba vive sobre uma ditadura. Então, a liberdade de imprensa, de expressão é severamente controlada. Então, é bom evitar falar sobre certos assuntos logo de cara, tá? Principalmente com a população mais velha, porque eles têm tolerância zero para comentários negativos sobre a Revolução Cubana, sobre Fidel Castro e tudo mais, tá? Então, só fale sobre isso se você já tiver um pouquinho mais de intimidade com a pessoa. Como a gente fez muitos trajetos com um taxista só, a gente acabou, né, falando um pouco mais. Mas é bom que você saiba sobre isso. E por fim, seguro viagem, gente. Seguro viagem em Cuba é obrigatório, tá? Sem ele você pode ser impedido de entrar no país, porque a saúde pública gratuita é entregue apenas para os cubanos. Você, turista, eu, turista, temos que levar o nosso próprio seguro viagem, tá? Então não esqueça de fazer antes de viajar. Gostou das dicas? Então curta, comente, compartilhe e não se esqueça que estão as nossas redes sociais e nós temos também o vídeo de número 1, onde eu explico para você como comprar passagens, quais são as documentações necessárias e como escolher a hospedagem em Cuba. Um grande beijo para você e uma ótima viagem. Tchau, tchau!